Fernando Bezerra, líder do governo no Senado e relator da medida provisória 870, anunciou que o Palácio do Planalto deu aval para que o seu relatório traga o desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional, com a consequente recriação dos ministérios das cidades e da integração nacional. A recriação de outras pastas, como Segurança Pública, Cultura e Trabalho, que eram demandas de alguns parlamentares, não entrará no parecer. Bezerra se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para confirmar que o seu parecer manterá o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, já é o famoso COAF, que você que nos acompanha diariamente já ouviu bastante, sob o comando do ministro Sérgio Moro da Justiça, e ainda bem, viu? O senador admitiu, no entanto, que a comissão segue dividida em relação a esse tema. O relator disse que o Banco Central deverá perder o status de ministério assim que a MP for convertida em lei. Ele considerou, no entanto, que o projeto de autonomia do Banco Central será aprovado ainda neste ano pelo Congresso Nacional. Fernando Bezerra, que é bom a gente lembrar, também foi ministro, inclusive da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff, assim como o seu filho, Daniel, que foi ministro do governo Temer, no caso de Minas e Energia. E a pasta das cidades, até onde a gente tinha memória, era comandada pelo PP, que virou Progressistas quando perdeu um dos P's. Vamos para Brasília, vamos falar com a Vera Magalhães. Diga lá, Vera. Pois é, Silvio, a pressão para a volta desses dois ministérios que têm muita capilaridade e muita influência nas bases parlamentares de deputados e senadores, vem do famoso Centrão. É ali que se concentra toda a pressão em cima do governo para aceitar desmembrar esse ministério que foi entregue ali a técnicos e não está tendo performance política, como se diz aqui nos corredores do Congresso, voltar aos dois ministérios anteriores. O PP, que tem sido um dos partidos mais agressivos aí contra o governo nas comissões, na Câmara, que ameaça aí mexer em vários pontos da reforma da Previdência, por meio do deputado Arthur Maia. O PP planeja voltar ao Ministério das Cidades, e até o nome é o mesmo que ocupava no governo Michel Temer. O atual secretário de Transportes Metropolitanos aí de São Paulo, Alexandre Baldi, é o nome que se ouve aqui nos corredores do Congresso para voltar a ocupar o Ministério das Cidades. Seria aí uma mudança, porque Baldi hoje está muito próximo de João Dória Júnior, faz parte desse grupo do Centrão mais cético em relação ao governo Jair Bolsonaro, tem críticas ali ao governo, portanto, está em linha com a cúpula do seu partido, mas se realmente for escolhido ministro e se o PP retomar esse ministério, é meio caminho andado para parar de obstruir a reforma da Previdência e, portanto, para aderir ao governo. Aí a gente vai chegar à conclusão de que o Centrão vendia dificuldades para colher facilidades mais adiante, portanto, negociava a sua entrada no governo por meio de um ministério que tem muita capilaridade na ponta, muita possibilidade de repasse de dinheiro para prefeituras, portanto, muita possibilidade de fazer política como condição para apoiar a reforma da Previdência. A importância das mexidas nessa MP que reestrutura a esplanada pode ser dada pela grande confluência de deputados e senadores hoje na Comissão Mista de Orçamento. Eu passei por lá, estava muito mais concorrida, por exemplo, do que a Comissão Especial da Reforma da Previdência. Várias figurinhas carimbadas que estiveram na CCJ da Câmara na primeira fase da discussão da Previdência se transferiram para a Comissão Mista de Orçamento, o próprio Arthur Lira e outros, e estavam ali negociando as mexidas nesse texto. Pela intenção do líder do governo e também relator da SMP, Fernando Bezerra, o COAF permanece com Sérgio Moro, mas isso não são favas contadas. Ele conta que tem 2 votos de vantagem na comissão para aprovar as modificações dessa maneira. Ele fez 18 alterações, mas esta permaneceu sob a alçada do ministro Sérgio Moro. A conferir se as alterações com as quais o governo já concordou, entre elas esse desmembramento de ministério e a negociação para quem vai ocupar esses ministérios, serão suficientes para acalmar o Centrão, botar uma água na fervura e fazer com que eles desistam de devolver o COAF para o Ministério da Economia, tirando-o, portanto, da alçada do ministro Sérgio Moro.
Carlos Andreasa, vamos lá então. Esse rearranjo ou possibilidade de rearranjo, sua leitura? Eu vejo aí boas notícias para o governo, Silvio. Aliás, o trabalho que o Fernando Bezerra faz é muito interessante. Tá aí um exemplo, nesse caso concreto, de boa articulação política, que pode ter frutos para o governo Jair Bolsonaro. Ele não é simplesmente o relator da medida provisória 870, ele também é o líder do governo no Senado Federal. No seu relatório, ao desmembrar o Ministério do Desenvolvimento Regional, retomando aqueles dois antigos ministérios, muito amaldiçoados ao longo da história, não sem razão, ele certamente não o fez sem a orientação explícita, por exemplo, do Onyx Lorenzoni, com quem ele tem bom trânsito. Isso quer dizer o seguinte, e é bom, porque aqui nesse programa nós nunca demonizamos a articulação política e a prática de convidar parceiros para compor o governo em prol de uma pauta virtuosa, de uma agenda virtuosa. Se o governo Bolsonaro considera importante, e é a sua grande pauta, a aprovação da reforma da Previdência, precisará explorar representação como a do PP, como dos partidos de centrão, colocando esses partidos para dançar a música virtuosa segundo acredita o governo Bolsonaro. Isso é política. Não é porque no passado, comprovadamente, esse partido, ou figuras desse partido, se comportaram de maneira criminosa, que essa é a condição sine qua non. Esses deputados, membros do PP, foram eleitos como qualquer outro, como Jair Bolsonaro foi eleito. Se o governo tem uma pauta, precisa chamar os partidos para conversar, apresentar a sua pauta e mostrar o caminho virtuoso. A palavra é essa. Isso me parece acontecer aqui nesse caso. É uma brecha concreta, real, para o governo começar a formar, materializar a sua base. Por que não através do PP no governo? Nós nunca criminalizamos isso aqui. Quem criminalizou isso historicamente foi o bolsonarismo. Está em tempo de aprender. É o governo Bolsonaro que parece querer ensinar que é assim que as coisas funcionam e que isso não é atividade criminosa. Isso é política. Então, temos aí o relatório do Fernando Bezerra, muito interessante, decorrente de articulação com o próprio governo, a ser agora submetido, como a Vera disse, à comissão. E aí é outra história. O relatório apresenta mudanças na estrutura original pactuada pelo governo. Essa estrutura é modificada no relatório, como eu disse, a partir de conversas com o governo. Agora vai entrar a oposição na jogada e os desgarrados do Centrão, para tentar modificar ainda mais, substancialmente, a questão do COAF. Vamos ver como essa dinâmica se dará. Mas até aqui, com base no relatório do Fernando Bezerra, nós temos um sinal de maturidade política. Algo, nós temos que ser coerentes, algo que temos cobrado aqui nesse programa há muito tempo. Então, estão certos. E olha como é o certo na política. O certo na política é contemplar o PP. Aliás, começou lá em 2005, né? Quando o Lula contemplou o PP com Severino Cavalcante. Vamos lá, sigo com você, Alexandre Borges. Pois é, esse Ministério das Cidades, ele foi criado pelo Lula em 2003 e teve como seu primeiro-ministro o Olívio Dutra. Então a gente já imagina como é que a coisa começou, né? Passaram as figuras como o Mário Negromonte, enfim, né? É um ministério que tem uma história que é quase uma ficha corrida, né? Mas, porque é um ministério que é uma mãe, né? Eu adorei a expressão que a Vera citou, como é que é? Performance política. Performance política. Eu achei sensacional, né? Esse pessoal realmente é muito criativo com eufemismos, né? Eles são realmente muito criativos. Mas é um ministério que, além dessas figuras que eu já citei, um dos ministros que ocupou a pasta foi o Gilberto Kassab, que atualmente é o secretário da Casa Civil de São Paulo, do governo João Dória, né? Então talvez ele tenha uma memória emotiva e carinhosa dos tempos que ele foi ministro e ele tenha conversado com o governador João Dória ou com o seu companheiro, o secretário de Transportes, o seu companheiro do governo de São Paulo, e isso tenha voltado para a pauta. Então, realmente é fruto evidente da tal articulação política tão demonizada, né, tão
vilipendiada por aí, mas que talvez seja um preço a pagar para termos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, nós estamos falando de 1 trilhão em 10 anos. Então, se esse é o preço a pagar, me parece uma pichincha. Se é isso que tem que ser feito, se é isso que tem que ser feito para as acomodações dos interesses, ou sejam esses republicanos ou não republicanos, para usar a expressão do Roberto Jefferson. É claro que eu espero que seja uma coisa totalmente dentro das regras e seja uma coparticipação com a gestão da máquina pública e do governo. Até aí não há nada de feio, de errado, enfim, ou de escuso, mas de qualquer jeito, estando dentro das articulações para que a reforma da Previdência avance e o Brasil possa economizar esse famoso 1 trilhão em 10 anos, é um preço até barato a pagar. Muito bem, vou passar a bola lá para Vera Magalhães, que é mais... Tem um complemento, é isso, Vera, que eu entendi? Isso aí. É o seguinte, gente, eu não sei se tudo isso parte de uma articulação virtuosa, bem sucedida do governo, ou se é um caso em que você transforma limões numa limonada. Eu acho que está mais para essa segunda situação. O governo estava prestes a levar uma derrota histórica nessa MP. Se o Fernando Bezerra não pusesse para dentro do relatório dele tudo isso que ele botou, isso seria enfiado goela abaixo dele e do governo, porque já estava totalmente gestado no Centrão, no Congresso, todo esse manancial de mudanças na MP da reestruturação. Então, o que ia ser um tombo homérico no governo pode se transformar num caminho para, inclusive, a aprovação da reforma da Previdência, graças a uma correção de rumos que o Fernando Bezerra fez, aí sim, com uma boa dose de sapiência política, de argúcia. Mas não começou desta maneira, não começou com o governo falando, vamos negociar isso aqui, para ter ali na frente uma base para chamar de nossa. O Congresso estava se preparando para desconfigurar totalmente a mudança administrativa feita pelo Bolsonaro. E aí você até pode fazer uma limonada, mas você tem um retrogosto um pouco amargo na boca. Primeiro, porque falou-se que o número de ministérios ia reduzir para 15, não se conseguiu, depois para 20, não se conseguiu, finalmente 22 e agora estamos beirando os 25 aí, com essas mudanças. E segundo, porque a questão do COAF ainda está no telhado ali, esse gato está em cima do telhado e a gente não sabe se o governo, mesmo correndo atrás, como está, vai conseguir evitar que o Moro sofra essa derrota. O Centrão está até querendo aderir, todo mundo está até querendo votar a Previdência, estão com saudade dos cargos, estão querendo voltar ao status quo anterior, porém, a vontade de dar ali uma beliscada no ministro Sérgio Moro, eu acho que é um pouco maior ainda. Pessoal, só para deixar claro, eu creditei Gilberto Kassab como secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo. Ele é o secretário licenciado da Casa Civil do Estado de São Paulo. Uma licença eterna, quiçá, né? Porque até votar esse processo. Exatamente. Lá se vão muitos meses.